Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Estamos no quinto vídeo e último sobre escândalos e a igreja, né? Como devemos nos comportar, como devemos fazer, como devemos reagir. Pois bem, vamos primeiro entrar de novo em 2 São Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz: assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós, ou seja, dentro da igreja cristã, também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Pois bem, o que a gente deve fazer quando a gente percebe essas pessoas no seio da igreja? Tipo assim, eu aceito que Maria foi sempre virgem, mas não aceito que ela ascendeu ao céu de corpo e alma. Eu aceito que Jesus é o único intercessor, mas não aceito a intercessão de oração dos santos. Tudo é uma seita no coração, dentro da pessoa que já existe. Essas pessoas você deve fazer o que com relação a esse tipo de pessoa, né? Primeiro a gente tem que tentar, a primeira tentativa, a primeira atitude que é uma tentativa que a gente pode fazer, né? A primeira tentativa é aquela que está escrita, né, em Tiago, capítulo 5, versículo 20, que diz: saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Tentar corrigi-lo, exortá-lo na doutrina verdadeira e perene. Pois bem, aí o que acontece? Tem aquela atitude, mas o cara não quer saber, o cara não aceita, né? O que a gente deve fazer com relação a essas pessoas, né? Então vamos ver aqui. Aí, em Tito, capítulo 3, versículo 10, né? Em Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: você tentou corrigir o cara. Tiago 5, versículo 20. Tentar demovê-lo do erro. Ele não aceitou. O que você deve fazer? Tito, capítulo 3, né? Versículo 10. O homem que assim fomenta divisões, depois de ser advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio, né? Então nós já temos um começo de esclarecimento do que a gente deve fazer com relação a essas pessoas, né? Em Romanos 16, versículo 17, diz: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebeste, evitai-os, ou seja, você deve evitar aquele que causa escândalo. Seja escândalo moral, como pessoas que fazem escândalos sexuais dentro da igreja, mas não evitar a igreja, evitar a pessoa, evitar aquela pessoa. Evitar, por exemplo, aquela pessoa que escolhe doutrina para acreditar dentro da igreja. Acredito isso na doutrina da igreja, não acredito naquilo. Isso é herege. Herege é escolha. Fica escolhendo o que acreditar na doutrina de Deus. Então você deve o quê? Esses tais não servem a Cristo. Olha como que é claro aqui, ó. Em Romanos 16, 18. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. Então, mais uma passagem que nós vamos ver agora, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Ou seja, evitar espíritos sectários, espíritos de seita e as seitas, depois de você tentar corrigi-los e trazê-los para Cristo. Tanto aqueles dentro da igreja, no corpo, mas fora, no espírito, que fica escolhendo o que acreditar,
na doutrina da Igreja Católica, quanto àqueles de fora, que eventualmente debaterem com você, você tenta corrigi-los. Tiago 5,20. Mas se o cara não aceitar, evita-o. Entendeu? Já diz isso Tito 3,10, Romanos 16,17, versículo 17, 1 Coríntios 1, versículo 10. Porque o que deve ser preservado é um só pensamento. Você entendeu? Uma só doutrina, um só pensamento, um só batismo, um só Senhor. Aonde diz isso? Efésios 4, versículo 5. Que diz: há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Né? Então, não devemos dar espaço a isso. Para que o escândalo dentro da igreja não se propague. Até a próxima.